História para relaxar. A cidade perdida de Atlântida e seus misteriosos segredos. O céu na costa esquecida da pequena vila de pescadores estava manchado de tons avermelhados, como se o próprio sol estivesse apaixonado e se despedia de forma gloriosa. As ondas quebravam nas rochas, e o cheiro de sal e algas envolvia o ar, criando uma atmosfera mágica. Aline, uma mulher de cabelos escuros e olhos que refletiam a profundidade do mar, caminhava ao longo da praia. Seus pés descalços tocando a areia fria. Ela estava em busca de algo, um sinal, um mistério. A vila sempre lhe parecia pequena demais, sufocante sob o peso das tradições familiares e das expectativas da sociedade. Mas aquela tarde, ela sentia que os ventos sopravam de maneira diferente. Durante meses, Aline havia escutado histórias contadas ao redor da fogueira, narrativas sobre sussurros de antigos marinheiros que falavam da lendária Atlântida. E uma cidade mágica, submersa sob as águas, repleta de tesouros e conhecimento. O coração acelerou enquanto ela se aproximava. E ao entrar, foi como se o tempo tivesse parado. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, símbolos que falavam de uma conexão entre os oceanos. Aline tocou a pedra fria, e ao fazê-lo, sentiu uma onda de energia. Uma voz ecoou, um sussurro entre os ecos da gruta. Resgate nossas memórias. O temor a apertou o peito. Aquela gruta estava viva. Imagens de um passado glorioso surgiram em sua mente. Pessoas dançando, sob águas cristalinas. Sábios compartilhando conhecimento profundo. E crianças brincando entre recifes de coral. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. A cidade perdida não era apenas um mito, era um pedaço de sua própria essência. A urgência de descobrir a verdade a envolvia, mas ao mesmo tempo, uma pressão invisível a mantinha refém das tradições da vila. O que os outros diriam? Como poderiam entender? Com o coração pulsando, Aline decidiu mergulhar mais fundo. O que a história tinha para ensinar? Enquanto avançava pelas sombras da gruta, cada passo vigiado por vozes do passado, ela se sentia dividida. Como poderia ser a guardiã de um conhecimento tão profundo sem trair suas raízes? O dilema pulsava dentro dela. Uma batalha silenciosa entre explorar e respeitar o legado da família. Ao voltar à luz do dia, uma presença familiar a aguardava. Um olhar intenso a observava à distância, como se soubesse de sua jornada e do que havia descoberto. O que mais estaria por trás daquela presença? Estaria Aline realmente pronta para confrontar não apenas seu passado, mas o que o futuro lhe reservava? Um nó se formou em sua garganta. O mistério só estava começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Aline olhou para aquele olhar intenso que a observava, algo dentro dela começou a se contorcer. Era Rafael, seu amigo de infância, o único que sabia sobre sua busca incansável por respostas. Mas naquele momento, o que ela viu em seu olhar não era apoio, e sim uma mistura de preocupação e medo. Aline, ele gritou, precisamos ir agora. Ela hesitou. O que Rafael sabia que ela não sabia? Mas eu encontrei algo. Algo incrível. Há coisas mais perigosas do que você imagina. Ele avançou em direção a ela, e o desespero em seu rosto a fez sentir um frio na espinha. As lendas, elas não são apenas histórias. A cidade perdida, a Atlântida, é verdade, Aline, e tem gente querendo isso. Um estremecimento atravessou seu corpo. Gente? Como assim, gente? Rafael puxou-a para longe da gruta. Seus olhos nervosos observando as sombras ao redor, como se fantasmas pudessem aparecer a qualquer momento. Você não entende. O que você viu não é só passado. É um chamado. E há outros atrás disso. Eles já vieram aqui.
As palavras dele a devastaram. A cidade perdida era só uma lenda, mas agora parecia ter se tornado um pesadelo muito real. O que poderia ser tão ameaçador em um conhecimento antigo? O coração dela acelerou. Mas eu preciso saber. Não posso voltar agora. Antes que Rafael pudesse responder, um eco profundo se fez ouvir na gruta atrás deles. A terra tremeu levemente e o ar ficou pesado. Algo estava vindo. Algo que não deveria ser despertado. Aline puxou Rafael de volta, e os dois se esconderam por trás de uma formação rochosa. O som se aproximava, e logo uma silhueta apareceu. Um homem, vestido com roupas que pareciam fora do tempo. Ele segurava algo brilhante, uma esfera luminosa que pulsava com uma força vibrante. Seus olhos fixos na direção de Aline e Rafael pareciam penetrar pelas almas deles. Eu sabia que vocês estariam aqui, o homem disse, sua voz baixa e firme. A energia dos antigos não deve ser despertada. É proibido. Aline olhou para Rafael, que a observava com um terror silencioso. O que você quer? Ela perguntou, sua voz trêmula. Ela foi escolhida, o homem respondeu, apontando para Aline. E não há mais como voltar atrás. A cidade não pode ser resgatada sem sacrificar o que há de mais precioso. Aqueles olhos selvagens não pareciam humanos. Uma revelação avassaladora surgiu sobre Aline. Ela era parte disso. O que era essa conexão que ela não entendia? O que fazia dela a escolhida? Rafael, temos que ir. Mas antes que pudesse terminar, o homem se adiantou, erguendo a esfera, que agora vibrava mais intensamente. O que poderia acontecer? A ideia de sacrifício pairou no ar como um aviso sombrio. Uma luz ofuscante rompeu, e Aline sentiu um puxão visceral, como se algo dentro dela estivesse sendo extraído. O mundo ao seu redor começou a desvanecer. Rafael gritou, mas o som se dissipou na luz. E quando tudo se acalmou, a gruta estava vazia. Aline não estava mais sozinha. Na verdade, ao seu lado agora estava uma figura familiar, alguém que ela jamais esperaria ver. Era sua mãe, com um olhar que misturava reprovação e amor. Você não devia ter voltado, disse ela, como se já soubesse do que estava por vir. A bomba explodiu dentro de Aline. Sua mãe, morte ou vida, era parte de tudo aquilo. O que mais ela tinha escondido? Que segredo que esse conhecimento carregava? O medo se transformou em uma determinação ardente. A cidade perdida, a Atlântida. Eles tinham um caminho a seguir, e Aline estava determinada a desvendá-lo. Os mistérios só estavam começando. Aline olhou para sua mãe. O choque a engasgava. Mãe? Mas como? Por que você está aqui? A voz dela tremia, uma mistura de alegria e desespero. Porque ao mesmo tempo que a presença materna trazia consolo, havia algo mais no olhar da mulher. Algo que parecia carregar o peso de segredos enterrados. Você não deveria estar aqui, Aline. Sua mãe falou, a urgência em sua voz cortando o ar. O que você despertou não pode ser controlado. A Atlântida é mais perigosa do que pensa. Um frio percorreu a espinha de Aline. Mas eu quero entender. Você conhece a verdade. Ela olhou para o homem misterioso que ainda estava à sua frente. A esfera pulsando ameaçadoramente. Quem é ele? O que ele quer de mim? Sua mãe hesitou, como se palavras lhe faltassem. Então finalmente começou a falar. Mas antes que pudesse revelar qualquer coisa, um tremor ensurdecedor sacudiu a gruta. A pedra ao seu redor parecia querer se despedaçar. Aline teve um pressentimento terrível. Aquele lugar estava morrendo. Precisamos sair agora, gritou Rafael, puxando Aline pelo braço. Sua expressão era de puro pânico. Enquanto corriam, a luz da esfera a atraía, chamando por ela. Algo dentro dela pulsava, uma conexão irrefutável que ela não conseguia ignorar. Distraída, Aline começou a questionar o que havia dentro da esfera. E então, de repente, a luz explodiu, envolvendo-os em uma onda de energia mágica que os propeliu para longe, como se estivessem sendo sugados para um novo lugar. O cenário mudou em um piscar de olhos. Quando Aline finalmente se firmou de pé, estava em um lugar que nunca tinha visto. Era um salão majestoso,
coberto por mosaicos brilhantes que contavam histórias de épocas antigas. O ar era denso com a sensação de sabedoria e poder. Menos de um passo adiante, e um círculo de figuras emergiu da penumbra. Eram pessoas com vestes elaboradas e olhares profundos, todos voltados para Aline. A mãe de Aline a seguiu, mas a expressão dela agora era estranha, como se estivesse lutando contra algo interno. Mas antes que pudesse terminar, uma das figuras avançou. A escolhida chegou, disse com uma voz poderosa. Você é a última herdeira de Atlântida. O legado se renova. Você carrega a chave. Aline piscou, atordoada. O que vocês querem de mim? A sensação de estar em um filme a dominava. E a mãe negou com a cabeça, olhando para Aline com desespero. Devemos ir, vamos, Aline. A urgência no tom da mãe era alarmante. Mas algo mudou em seus olhos. Uma faísca. Uma ideia. E então, o chão debaixo delas tremeu novamente. Não, isso não pode estar acontecendo, gritou a mãe. Aline sentiu um nó se apertar em seu peito. O que sua mãe estava tentando esconder? Sem tempo para pensar, Aline se virou para a figura. Se sou a escolhida, o que eu devo fazer? A figura sorriu, mas não com bondade. Era um sorriso cruel. Sacrifícios são necessários para a ressurreição. E você? Você será a chave para reabrir os portões. Mas prepare-se, ó herdeira, o preço é alto, muito alto. Um grito ecoou atrás delas. As paredes começaram a se fechar. A luz da esfera se tornava um ponto distante. Mãe, você sabe isso. Aline se virou, mas a expressão da mulher já havia mudado. As palavras que estavam na ponta da língua de Aline foram interrompidas. A mãe, em um ato desesperado, fez algo que Aline nunca esperaria. Teme tudo o que resta de mim, sua mãe exclamou. E antes que Aline pudesse compreender, ela se lançou sobre a esfera, seu corpo consumido por uma luz intensa. Aline gritou, o som um lamento de perda. A luz se dispersou, e com ela toda a sabedoria e as respostas que Aline estava buscando. Estava sozinha. O que isso significaria? O que mais sua mãe havia ocultado? E mais importante, o que ela precisava fazer agora? O vazio tomou conta, e um novo mistério emergia de suas cinzas. Aline sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. O brilho da esfera se dissipou, mas sua mente não conseguia processar o que acabara de acontecer. Ela olhou em volta. Um ambiente deslumbrante, mas sua mãe agora era apenas uma sombra, desaparecendo entre os destroços de uma luz intensa. O peso da perda a esmagava. Não, a voz de Aline ecoou na vasta sala, mas não havia resposta. A figura que antes parecia poderosa, agora observava-a com um olhar que trocava compaixão por um frio desdém. Você não pode nos deixar assim. Aline gritou, mas a frustração nas palavras não reverteu a situação. Você queria libertar seus antepassados, disse o homem de vestes antigas, seu tom quase desdenhoso. Agora, os segredos foram resumidos à sua escolha. Afinal, a herança não é apenas um título. Aline sentiu a ira crescer dentro dela, mas antes que pudesse responder, algo perturbador aconteceu. O chão sob seus pés começou a tremer novamente. O mosaico começou a brilhar, e imagens de uma cidade majestosa, envolta em águas, começaram a dançar à sua frente. Crianças brincando, festas vibrantes, uma vida que parecia tão distante. Uma parte dela ansiava por isso, mas havia algo errado. Esses não são apenas ecos do passado. O homem continuou, os olhos escuros como a noite. São memórias provindas de uma escolha. Sua mãe, ela não apenas se sacrificou, ela fez isso para escondê-la de você. O coração de Aline parou. O que você quer dizer? A voz dela mal conseguia formar as palavras. Você carrega o legado, ele afirmou, aproximando-se. Mas não é a única isca. O que sua mãe fez, ela fez para protegê-la de um destino ainda mais sombrio. A cidade não está apenas perdida, ela é uma prisão. As palavras dele penetraram como uma lâmina dentro dela. Prendê-la a quê? Aline olhou para as figuras na sala, seus rostos revelando um misto de dor e triunfante satisfação. A liberdade é um custo insuportável, alertou uma dessas figuras. E o tom era de aviso, mas algo em seu olhar revelava um interesse sinistro.
O que Aline não sabia, que segredos um dia seriam dela, e o que restava de sua mãe começava a se desvendar, desintegrando as memórias que conhecia. Todas as gerações têm uma chave, prosseguiu a figura. Cada herdeiro é mais poderoso que o último, mas esse poder tem um preço. E sua mãe, ela fez uma escolha entre a lealdade e o amor. Dessa vez, a verdade não doeu, cortou. Aline olhou para a direção onde sua mãe havia desaparecido, e uma fúria indomável acendeu dentro dela. Você está dizendo que ela me abandonou? Que escondeu esse poder de mim? Abandonar é pequeno, a figura respondeu, balançando a cabeça. Ela teve medo do que você poderia fazer. Você é a escolhida, mas também a mais fragilizada. O que a protegeria? A atormentaria. Aline não sabia se acreditava, mas a angústia estava se transformando em outra coisa. O que mais havia escondido? A cidade perdida não era apenas um sonho. Era uma condenação. Enquanto a sala começava a tremer novamente, Aline sentiu que as respostas estavam ali, nas paredes adornadas com imagens que a cercavam. Era como se suas memórias quisessem falar. Então o chão se partiu sob seus pés, e em um instante tudo se desfez. A sala, o mosaico, as figuras, seus ecos e, principalmente, todos os mistérios. Uma sombra imensa começou a girar ao redor dela, e quando Aline percebeu, estava de volta à gruta, sozinha, cercada pela escuridão e um profundo silêncio. O que fazia ali? O que tinha sido real? Uma dor intensa atravessou sua mente. Se tudo isso fosse um plano, onde sua mãe se encaixava? O que Aline realmente se tornaria? A pressão do passado empurrava para a frente, mas agora havia algo mais, uma raiva antiga que exigia justiça. Assim, com um passo hesitante, Aline avançou, e no fundo de sua alma a certeza tomou forma. Ela não pararia até descobrir a verdade. A verdadeira natureza do legado a aguardava, e com isso uma tempestade de dúvidas fervilhava em seu coração. Seria a salvadora ou a destruidora da Atlântida? O medo estava apenas começando. Aline estava de volta à gruta. O silêncio era ensurdecedor e desconhecido. Ellie. O que ela tinha visto? A luz, a esfera, os murmúrios das figuras antes de tudo se desvanecer. Em um momento, ela estava no centro de algo maior, e no seguinte tudo havia desaparecido. Ela ficou paralisada, o ar se foi, o passado voltando. O coração dela disparava, uma dor aguda pulsava em seu peito, o eco da perda a atingia, mas uma força dentro dela não permitia que o desespero a dominasse. Por que a sua mãe havia feito isso? O que mais ela estava escondendo? Tudo parecia sombrio agora, como se a própria gruta estivesse absorvendo a luz. Aline avançou cautelosamente, as pedras escorregadias sob seus pés. Sem saber o que mais esperar, sentiu um tremor se espalhar pelo chão. A terra começava a se mover, e a gruta, antes tão estável, agora parecia ser tragada por um redemoinho de forças desconhecidas. As paredes pulsavam, as inscrições antigas brilhavam com uma intensidade inexplicável. De repente, uma luz cortou a escuridão. Não da esfera, mas algo diferente. Aline virou-se e a imagem de Rafael surgiu, seu rosto torcido de dor e urgência. Aline, você precisa sair. Eles vêm. Quem vem? O medo a atravessou, e ela hesitou. As palavras de Rafael pareciam mais que um aviso. Pareciam um eco de algo que ela tinha esquecido. E então, um rugido ensurdecedor irrompeu, fazendo as rochas se despedaçarem ao redor. Uma onda de energia explodiu pela gruta, e Aline desmoronou no chão, sentindo a terra se abrir sob ela. Rafael! Ela gritou, mas a voz dele era sufocada pelo estrondo. O que estava acontecendo? E quando Aline olhou novamente, seu amigo desaparecera, como se nunca tivesse estado ali. As luzes se intensificaram, tomando a forma de uma espiral cristalina que subia em direção ao céu. Uma imagem líquida se formou dentro dela, permitindo que rostos familiares emergissem em meio à luz. Mas ao invés de conforto, Aline sentiu um golpe de horror. As figuras eram de sua mãe e outras mulheres. Olhos cheios de traumas, expressões que falavam de segredos sufocantes. A cidade é um legado. Uma voz suave, mais tensa, surgiu de dentro da luz. Aline piscou.
reconhecendo a própria voz. São as guardiãs. Nós somos as guardiãs. Um nó se formou em sua garganta. Guardiãs? Como? Essa revelação a atingia sem descanso. Ela não era apenas uma buscadora de verdades. Ela fazia parte de um ciclo, uma linhagem com um peso de responsabilidade que nunca buscou. Mas isso não é possível. Seus pensamentos giravam, e o impulso de fuga a fez sentir-se enlouquecida. Então uma figura apareceu à sua frente, emergindo da luz. Seus olhos eram familiares, mas a presença era pesada. Era a mãe de Aline. Mãe, a voz dela saiu como um sussurro. Por que você não me contou? Porque você estava protegida. A voz da mãe, antes confortável, agora era firme e repleta de dor. A Atlântida não é apenas uma cidade, Aline. É uma prisão e um poder. O sacrifício é a chave para guardá-la. Nesse momento, a gruta explodiu em uma luz inominável. Aline fechou os olhos. Quando se recuperou, a gruta havia mudado. A atmosfera estava carregada. Um peso no peito dela se transformou em um grito, e algo dentro a fez girar. A resposta estava ali, mas não estava sozinha. Rafael estava de volta, mas não era o Rafael que ela conhecia. Ele estava envolto em sombras. Seu olhar carregava dor e raiva. Aline, ele murmurou, quase em súplica, a escolha não era sua. Você nunca deveria ter descoberto. Eles estão atrás de você. Do que você está falando? Aline teve um frio na espinha. A imagem de Rafael começou a se distorcer, e por um breve momento, ela viu algo maligno por trás de sua aparência. Eles são todos iguais, uma linhagem de guardiões mais corrompidos. O sacrifício da sua mãe não era apenas para protegê-la. Era para garantir que você se tornasse uma serva. Você é o que eles precisam. Com essas palavras, a verdade se cristalizou e um pavor profundo surgiu. Aline olhou para Rafael e a confiança que havia ali desmoronou. A conexão que sentia por ele agora parecia um truque cruel. Rafael, não é verdade, ela gritou, mas a expressão dele transformou-se em uma máscara de dor e desespero. Ele não era mais seu amigo, mas um portador de segredos terríveis. E a realidade de sua escolha se desdobrava diante dela. A pressão subia. A necessidade de escapar se tornava urgente e clara. O que mais ela poderia perder? A cidade perdida tinha suas garras nela. O destino a aguardava, e tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Aline, a escolhida, encararia não apenas seu destino, mas todo o legado envolto nas sombras. Quem ela se tornaria? A luz da Atlântida ansiava por resposta. Aline estava ali, paralisada. O silêncio pesava, como se o tempo tivesse parado. Rafael agora era uma sombra, suas palavras ecoando em sua mente. A escolha não era dela. Aquilo soava como um golpe cruel. Você não pode ser a vilã. Eu não sou uma serva. A indignação a incendiava, mas o olhar de Rafael parecia distante, quase perdido. Aline, você não entende. Eles virão atrás de você. Eles só precisam de um motivo. A voz dele se desvanecia, as palavras se tornando um lamento que ecoava na gruta. O chão tremeu de novo. Mas dessa vez não era apenas um tremor. Era algo mais, algo que a gruta estava tentando alertá-la. Rafael! Aline gritou, mas o que estava ao seu redor parecia mudar. A luz em sua mão pulsava com uma intensidade que ela nunca havia sentido. Era um chamado, um sussurro que a puxava para frente. O que havia dentro dela começou a se manifestar, uma força que ela não conhecia. E nesse exato momento, tudo se desdobrou. Um brilho intenso iluminou a gruta, quase ofuscante. E antes que pudesse sequer processar, a forma de seu pai, o homem que sempre havia acreditado estar perdido, surgiu. Ele tinha o mesmo olhar penetrante que Aline, mas havia algo mais. Um poder que emanava dele. Aline, você precisa ouvir-me. Sua voz forte e autoritária reverberava. Pai? O choque dilacerou Aline. Você está vivo? Queimou-se a energia. A cidade não é uma prisão, Aline. É uma proteção. E a sua mãe fez isso por nós. Ele disse com uma urgência que a desarmou. Você tem que entender. Rafael recuou, seus olhos arregalados. Como você? Isso não pode ser verdade.
A incredulidade no seu rosto tornou-se um mar de confusão e dor. Aline, você é mais poderosa do que pode imaginar. Sua mãe me manteve longe para proteger você. O que os guardiões desejam não é sua cidade, mas o que você carrega dentro de você. Eu sou parte disso. A voz de seu pai tremia. Ela olhou para Rafael, buscando apoio. Mas ele estava tão atordoado que era como se ela estivesse falando com um estranho. Você é um deles. A ideia de traição a atravessou como um raio. É por isso que você nunca voltou? Não, Aline. Eles me capturaram porque eu quis proteger a Atlântida. E sua mãe, ela se sacrificou para mantê-la fora do alcance deles. A urgência na voz dele fez seu coração apertar. Chega, Aline afirmou, a raiva se espalhando por suas veias. O que mais você escondeu? A verdade era dura, mas algo dentro dela se negava a recuar. Você precisa escolher, Aline. O poder que aceita também é o poder que rompe. Se você não conseguir fazer isso agora, tudo se perderá. Ele olhou para a luz pulsante em sua mão. A única maneira de parar isso é aceitar o que você é. Antes que os guardiões venham por você. Neste momento, a gruta explodiu em um eco ensurdecedor. O chão se quebrou sob seus pés. A linha entre eles se tornou turva. Lá no fundo, o brilho da esfera começou a girar freneticamente, chamando-a. Aline! A voz de Rafael cortou a confusão. Seja rápida. Não deixe que eles a peguem. Quando tudo parecia ter se agrupado em um único momento, a realidade se transformou. Uma sombra emergiu da luz com uma força colossal. Era uma legião de guardiões, cada um mais ameaçador do que o anterior. Eles estavam vindo. E com uma intensidade aterradora, Rafael foi lançado contra a parede da gruta, como se um pedaço de papel. O impacto foi brutal. O quê? Aline sussurrou, o nó em sua garganta crescendo. O que era isso? Uma transformação brutal em um instante. Os guardiões não estavam atrás de ela ou da cidade. Estavam atrás da herança que ela mal compreendia. E quando as barreiras foram quebradas, quando o poder se exibiu em toda sua glória, Aline percebeu. Todo o seu mundo foi virado do avesso. Agora, ela não apenas que enfrentava os guardiões. Algo dentro dela tinha despertado. E com isso, todas as verdades seriam desvendadas. Mas o que seria desse poder? O que Rafael tinha se tornado? No espelho distorcido do passado, as sombras dançavam. E Aline se viu cercada. O que realmente significava ter essas conexões? E a linha ia se esgotando. O que ainda restava em jogo? A batalha por seu legado estava prestes a começar. Aline estava ali paralisada. O silêncio pesava, como se o tempo tivesse parado. Rafael agora era uma sombra, suas palavras ecoando em sua mente. A escolha não era dela. Aquilo soava como um golpe cruel. Você não pode ser a vilã, eu não sou uma serva. A indignação a incendiava, mas o olhar de Rafael parecia distante, quase perdido. Aline, você não entende, eles virão atrás de você. Eles só precisam de um motivo. A voz dele se desvanecia, as palavras se tornando um lamento que ecoava na gruta. O chão tremeu de novo. Mas dessa vez não era apenas um tremor. Era algo mais, algo que a gruta estava tentando alertá-la. Rafael! Aline gritou. Mas o que estava ao seu redor parecia mudar. A luz em sua mão pulsava com uma intensidade que ela nunca havia sentido. Era um chamado, um sussurro que a puxava para frente. O que havia dentro dela começou a se manifestar, uma força que ela não conhecia. E neste exato momento, tudo se desdobrou. Um brilho intenso iluminou a gruta, quase ofuscante. Antes que pudesse processar, a figura de seu pai, o homem que sempre havia acreditado estar perdido, surgiu. Ele tinha o mesmo olhar penetrante que Aline, mas havia algo mais, um poder que emanava dele. Aline, você precisa ouvir-me. Sua voz forte e autoritária reverberava. Pai? O choque dilacerou Aline. Você está vivo? Queimou-se a energia. A cidade não é uma prisão, Aline. É uma proteção, e sua mãe fez isso por nós. Ele disse com uma urgência que desarmava. Você tem que entender.
Rafael recuou, seus olhos arregalados. Como você? Isso não pode ser verdade. A incredulidade no seu rosto tornava-se um mar de confusão e dor. Aline, você é mais poderosa do que pode imaginar. Sua mãe me manteve longe para proteger você. O que os guardiões desejam não é só a cidade, mas o que você carrega dentro de você. Eu sou parte disso. A voz de seu pai tremia. Ela olhou para Rafael, buscando apoio, mas ele estava tão atordoado que era como se estivesse falando com um estranho. Você é um deles. A ideia de traição a atravessou como um raio. É por isso que você nunca voltou? Não, Aline. Eles me capturaram porque eu quis proteger a Atlântida. E sua mãe, ela se sacrificou para mantê-la fora do alcance deles. A urgência na voz dele fez seu coração apertar. Chega, Aline afirmou, a raiva crescendo em suas veias. O que mais você escondeu? A verdade era dura, mas algo dentro dela se negava a recuar. Você precisa escolher, Aline. O poder que aceita também é o poder que rompe. Se você não conseguir fazer isso agora, tudo se perderá. Ele olhou para a luz pulsante em sua mão. A única maneira de parar isso é aceitar o que você é, antes que os guardiões venham por você. Neste momento, a gruta explodiu em um eco ensurdecedor. O chão se quebrou sob seus pés. A linha entre eles se tornou turva. Lá no fundo, o brilho da esfera começou a girar freneticamente, chamando-a. Aline, a voz de Rafael cortou a confusão. Seja rápida, não deixe que eles a peguem. Quando tudo parecia ter se agrupado em um único momento, uma sombra emergiu da luz com uma força colossal. Era uma legião de guardiões, cada um mais ameaçador que o anterior. Eles estavam vindo. Rafael foi lançado contra a parede da gruta como se fosse um pedaço de papel. O impacto foi brutal. O que? Aline. Aline sussurrou. O nó em sua garganta crescendo. O que era isso? Uma transformação brutal em um instante. Os guardiões não estavam atrás dela ou da cidade. Estavam atrás da herança que mal compreendia. O brilho da esfera começou a girar freneticamente. Viu rostos familiares surgindo na luz. Suas emoções misturadas em gritos de desespero. Mas então, uma figura destacou-se entre as sombras. Ela mesma. Um reflexo sombrio. O que estava acontecendo? Aline! A figura gritou. Era uma Aline de outra dimensão, vestida com trajes magníficos, olhos cheios de poder. Eu sou a única que pode ativar a cidade. A escolhida sou eu. E você é apenas um eco. O impacto dessas palavras a desarmou. Uma sombra do futuro, a verdadeira guardiã da Atlântida à sua frente. Não, gritou Aline, sua voz cortante. Eu sou a escolhida. Você mentira. As paredes começavam a fechar ao seu redor, e o tempo parecia paralisar. A figura sorriu. Mais um eco de sua própria mente. Sua mãe fez uma escolha. E agora, o sacrifício dela só estava adiantando o inevitável. Aline sentiu o chão tremulando sob seus pés, sua verdadeira essência se desvanecendo, sacudida pela revelação de que a batalha nunca terminaria. Não, eu não vou abrir mão. As sombras dançavam ao seu redor, cada uma mais ameaçadora. O que você escolher, Aline, definirá o futuro de Atlântida, mas saiba que você é apenas uma sombra dela. E com isso, uma luz deslumbrante a envolveu, apagando tudo ao seu redor. Quando a claridade diminuiu, Aline não estava mais na gruta, mas em uma vastidão desconhecida. O peso da verdade esmagou sua alma. Debruçada sobre um abismo, ela se questionava se poderia lutar, se aquele era mesmo seu destino ou apenas uma sombra de um futuro que ela nunca desejou. E mais importante, o que significava viver à sombra de alguém como ela. Aline estava perdida. O brilho ofuscante se dissipou e ela se viu ali, em um vazio imenso, a lembrança de sua mãe queimando em sua mente. Eu sou a única guardiã, a figura sussurrou antes de desaparecer. O chão sob seus pés voltou a ser sólido, mas o peso da verdade esmagava seu peito. Este lugar era a representação do que sua mãe sempre tentou proteger, e agora tudo era uma miragem que escorregava de suas mãos. As paredes da gruta pareciam vibrar, pulsando com uma energia que antes estava sob controle.
Aline arfou, a adrenalina a impulsionando. O que eu faço agora? Se o que quer que estivesse se desenrolando aqui crachasse contra ela, poderia muito bem ser a última vez que se levantaria. Foi quando ouviu risadas distantes, um som grotesco e desprovido de qualquer alegria. Uma sombra se projetou na entrada da gruta. Era Rafael, mas ele não parecia mais o amigo que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade anômala e um sorriso torpe se espalhou pelo rosto dele. Aline, você demorou, disse ele, a voz agora mais profunda, como se ecoasse em outro lugar. Você finalmente despertou. O que aconteceu com você? Aline gritou, dando um passo atrás, o medo se misturando ao choque. Rafael não era mais o mesmo. Havia uma aura sombria em torno dele, um poder que agora parecia ameaçador. Eu sou o que sempre deveria ser, respondeu ele, avançando. A única verdadeira linhagem da Atlântida. O que você carrega? Eu sempre soube que você não era apenas uma criança perdida. Agora que você está aqui, a verdadeira ressurreição. O que você quer dizer com isso? Aline estava confusa, seu estômago revirando. Rafael não podia ser o vilão na sua própria história. Era impossível. A luz da esfera começou a vibrar intensamente, como se também estivesse chamando-a. As paredes da gruta agora pareciam palpitar em desespero, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se aproximou ainda mais, a expressão dele se transformando em algo que não reconhecia. Você precisa escolher, Aline. Junte-se a mim. Aceite seu destino. Ou a cidade será perdida para sempre. Eu não vou fazer isso, Aline gritou, sua voz ecoando nas pedras. Você não pode me obrigar. Eu não sou como você. E nesse instante, um rugido ressoou por toda a gruta. Algo colidiu com a parede e uma fissura começou a se expandir, deixando escapar um brilho dourado. Algo terrível estava acontecendo. A gruta estava desmoronando. Você não entende o que está em jogo, Rafael disse, sua voz enraivecida. A cidade, suas memórias, tudo o que amamos ficará entorpecido se você não se unir a mim. E foi nesse momento que a verdade se manifestou. Uma figura surgiu do brilho, sua forma distorcida, e quando a luz se dissipou, Aline ficou paralisada de horror. Era a verdadeira guardiã de Atlântida. Mas não era apenas uma figura. Era seu reflexo, sua própria aparência, mas com uma aura de poder tão inebriante que quase a fez desmaiar. Aline, você é a causa de tudo isso. A figura se virou, seus olhos fixos nos de Aline. Ser a herdeira não é uma bênção, mas uma maldição. A cidade quis você. A própria Atlântida está se alimentando de suas emoções. Isso não faz sentido. Aline sentia sua sanidade se esvair. Como poderia ser a causadora do sofrimento? O próprio peso de ser a escolhida começou a desmoronar sobre ela, como uma onda que a arrastava para o fundo. Enquanto as duas se encaravam, Rafael soltou um grito de dor. Aline, não. Você precisa escolher entre nós. Mas tenha cuidado. O que você verá, se decidir me ignorar, não poderá ser apagado. O mundo de Aline estava colapsando, a luz do futuro se retorcendo ao seu redor. E em um instante, a alternativa que ela tinha se tornara um abismo cheio de consequências inomináveis. O que poderia acontecer a seguir? Ela se tornaria a guardiã que salvasse a cidade ou a destruidora do que poderia ter sido? A última escolha que fez poderia levar todos a um destino sombrio. Ela estava sozinha, encravada em um horror que finalmente era real. E o próximo passo revelaria tudo. Aline estava ali, paralisada. O brilho ofuscante se dissipou, e ela se viu em um vazio imenso, a lembrança de sua mãe queimando em sua mente. Eu sou a única guardiã. A figura sussurrou antes de desaparecer. O chão sob seus pés voltou a ser sólido, mas o peso da verdade esmagava seu peito. Este lugar era a representação do que sua mãe sempre tentou proteger, e agora tudo era uma miragem que escorregava de suas mãos. As paredes da gruta vibravam, pulsando com a energia que antes estava sob controle. Aline arfou,
A adrenalina tá impulsionando. O que eu faço agora? Se o que quer que estivesse se desenrolando aqui crachasse contra ela, poderia muito bem ser a última vez que se levantaria. Foi quando ouviu risadas distantes, em som grotesco e desprovido de qualquer alegria. Uma sombra se projetou na entrada da gruta. Era Rafael, mas ele não parecia mais o amigo que ela conhecia. Seus olhos brilhavam com uma intensidade anômala, e um sorriso torto se espalhou pelo rosto dele. Aline, você demorou, disse ele, a voz agora mais profunda, como se ecoasse em outro lugar. Você finalmente despertou. O que aconteceu com você? Aline gritou, dando um passo atrás, o medo se misturando ao choque. Rafael não podia ser o vilão da sua própria história. Era impossível. A luz da esfera começou a vibrar intensamente, como se também estivesse chamando-a. As paredes da gruta agora pareciam palpitar em desespero, como se soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele se aproximou ainda mais, a expressão dele se transformando em algo que não reconhecia. Você precisa escolher. Aline, junte-se a mim. Aceite seu destino ou a cidade será perdida para sempre. Eu não vou fazer isso, Aline gritou, sua voz ecoando nas pedras. Você não pode me obrigar, eu não sou como você. E, nesse instante, um rugido ressoou por toda a gruta. Algo colidiu com a parede, e uma fissura começou a se expandir, deixando escapar um brilho dourado. Algo terrível estava acontecendo. A gruta estava desmoronando. Você não entende o que está em jogo, Rafael disse, sua voz enraivecida. A cidade, suas memórias, tudo o que amamos ficará entorpecido se você não se unir a mim. E foi nesse momento que a verdade se manifestou. Uma figura surgiu do brilho, sua forma distorcida, e quando a luz se dissipou, Aline ficou paralisada de horror. Era a verdadeira guardiã de Atlântida. Mas não era apenas uma figura, era seu reflexo, sua própria aparência, mas com uma aura de poder tão inebriante que quase a fez desmaiar. Aline, você é a causa de tudo isso. A figura se virou, seus olhos fixos nos de Aline. Ser a herdeira não é uma bênção, mas uma maldição. A cidade quis você, a própria Atlântida está se alimentando de suas emoções. Eu não faz sentido. Aline sentia sua sanidade se esvair. Como poderia ser a causadora do sofrimento? O próprio peso de ser a escolhida começou a desmoronar sobre ela, como uma onda que a arrastava para o fundo. Enquanto as duas se encaravam, Rafael soltou um grito de dor. Aline, não, você precisa escolher entre nós, mas tenha cuidado, o que você verá se decidir me ignorar não poderá ser apagado. O chão começou a tremer mais violentamente. A caverna estava explodindo, as pedras caindo ao redor. Então, algo ainda mais chocante aconteceu. A figura que era o reflexo de Aline começou a se desfazer. Um grito agudo irrompeu do seu ser, ecoando por toda a gruta. Aline, o legado é seu. Mas antes que pudesse completar, uma onda de energia a envolveu, levando tudo junto com ela. Rafael, a figura, a gruta, tudo. Quando a poeira assentou, Aline se encontrou em um lugar diferente. O espaço claro e aberto, que se estendia até onde a vista alcançava. E assim que ela olhou ao redor, o que viu a deixou paralisada. Era uma vasta planície maravilhosa. Mas havia algo muito mais perturbador. Rostos conhecidos apareciam na multidão. Eram outros habitantes da vila, os que tinham partido há anos, mas que jamais tinha imaginado ver novamente. Um turbilhão de emoções atravessou sua mente. O que está acontecendo? Aline caminhou em direção àquele grupo, seu coração acelerado. Para cada passo que dava, as figuras se tornavam mais nítidas. Todos eles sussurravam entre si, olhando para Aline com expressões que misturam amor e reprovação. Então, a mulher que parecia ser sua avó se destacou. Você encontrou o caminho, Aline. A cidade está segura. Mas o que você fez foi abrir uma porta que não pode ser fechada. Mas eu não fiz nada. Apenas tentei entender. Aline protestou, o nó em sua garganta crescendo. Você despertou os guardiões. E agora eles virão. A escolha é sua. E não há como voltar atrás.
Aline sentiu o mundo girar. O que vocês querem de mim? O que eu fiz de errado? A indignação se transformou em desespero. Como eles podiam culpá-la? Então, a voz de Rafael cortou o ar. Aline, não somos seus inimigos. Não deixe que eles a manipulem. A linha entre amigo e inimigo se tornou borrada, e no meio daquele caos, o choque se transformou em um turbilhão de escolhas. A questão pairava no ar. O que mais sabia sobre ela? O que sua avó e os outros esconderam durante todo esse tempo? O que seria, afinal, essa cidade perdida? E como salvar a todos sem perder quem ainda restava? Aline olhou para os rostos conhecidos, e uma nova batalha começou dentro dela. O que viria a seguir mudaria tudo mais uma vez. Aline sentiu o chão tremendo sob seus pés. A gruta começava a desmoronar ao redor dela. As vozes familiares agora eram gritos de desespero, ecos de um passado que parecia se desintegrar. Ela olhou para Rafael. Seu olhar era uma mistura de dor e determinação. A escolha é sua, Aline, ele gritou, as palavras sobrepondo-se ao estrondo da caverna. Junte-se a mim, ou tudo estará perdido. As figuras conhecidas de sua família ao fundo começavam a desaparecer, como se a luz da Atlântida estivesse tomando conta, engolindo fragmentos da história. Um nó se formou em sua garganta. Eu não posso, Rafael, não assim. Você precisa entender, Aline. O que sua mãe fez foi para proteger você. A voz dele tremia, mas havia um brilho alertando um futuro que poderia ser destruído. Então, a verdade se instalou em sua mente como um golpe. Se ela aceitasse o poder que Rafael oferecia, estaria condenada a perpetuar aquilo, a se tornar parte de um ciclo de dor e manipulação. Mas se não o fizesse, poderia perder aqueles que amava. Ali, você tem que parar. A imagem de sua avó se ergueu entre os outros, seus olhos injetados de preocupação. Você pode alterar o destino. Sempre teve o poder. A Atlântida não precisa ser um fardo. Aline respirou fundo. A tensão era palpável. Entre vocês dois, o que eu deveria fazer? O peso nas suas palavras era uma tempestade. Amar ou lutar? E no meio daquele desespero, uma ideia surgiu. Não, eu não vou ser um peão em seu jogo, gritou ela, decidida. A luz da esfera começou a brilhar intensamente na sua mão. Era hora de usar sua força. Com um gesto rápido, Aline ergueu a esfera e pronunciou palavras que tinham ecoado entre os antigos. Um feitiço de proteção. Com isso, um turbilhão de energia explodiu, batendo nas paredes da gruta e fazendo tudo vibrar. Rafael gritou, seu corpo sendo lançado para trás como se a força da Atlântida estivesse se revoltando contra ele. Mas a luz não parou. Ela envolveu Aline, alimentando sua essência, fazendo-a brilhar como nunca antes. Vamos, Aline. A cidade está chamando você. A voz de sua mãe ressoou entre as nuvens de luz, que agora formavam um caminho. Aline sentia a força do legado pulsando dentro dela. É hora de dar um novo rumo para essa história. Ela avançou, não como uma serva, mas como uma guardiã. Encarou Rafael de frente, a determinação em seu olhar. Eu não sou uma sombra do que você espera, Rafael. Sou uma nova força. Um último tremor percorreu a gruta. As paredes começaram a se fechar, mas havia uma saída. Um portal se formando com as memórias da Atlântida. Vá, siga-me! Gritou Aline, vendo seus antepassados se unirem, formando uma corrente poderosa. Com um grito coletivo, Aline e todos que amava passaram pela luz, atravessando um abismo desconhecido, onde finalmente poderiam reescrever seu destino. E então, tudo se iluminou. Quando a luz finalmente se dissipou, Aline se viu de volta na pequena vila de pescadores. O céu se iluminava em tons alaranjados, como se o sol estivesse renascendo. A história de Atlântida agora vivia dentro dela, e a verdade estava clara. Não era apenas um mito. Era uma lembrança de que o amor e a luta eram eternos. Ela sorriu ao ver Rafael se aproximar cautelosamente. Desculpe, sussurrou ele. Agora mais humano, mais próximo. Eu não sabia o que estava fazendo. Talvez não, mas podemos reconstruir, juntos. Aline respondeu, estendendo a mão. A cidade não se perdeu, ela renasceu. E agora vamos levar essa história adiante. Enquanto olhavam para o mar,
Um novo ciclo começou. Mas no fundo de Aline, uma nova pergunta se formava. O que mais o futuro guardava? E aí, sentiu a emoção? Então não deixe para depois. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que adoram histórias como a nossa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre todo esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Este é o momento de demonstrar seu apoio.